Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, feliz por mais uma vez estar junto com vocês aqui e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Estava aqui meditando, na minha devocional e estou aqui fazendo isso no Salmo de número 3. Ele é um salmo de Davi. E esse salmo de Davi foi composto por ele quando ele fugia de Absalão, seu filho. Então, Davi estava passando por uma grande adversidade, uma situação muito difícil. Ele não encontrava paz, não encontrava sossego, e então ele compõe esse salmo. E o salmo diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Ao verso 3 ele diz: porém, Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Nós percebemos aqui que Davi de fato estava em aflição, né? Ele estava aflito, estava atravessando uma adversidade terrível, sendo perseguido pelo próprio filho, e conforme ele mesmo fala aqui no início do salmo, os adversários estavam aumentando o número deles. Então, se ele já estava em crise, a coisa estava ainda piorando, porque o número de adversário não diminuía, pelo contrário, aumentava. Só que lá nos versos de número 3 e 4, nós percebemos Davi, mesmo em aflição, mesmo em condição difícil, ele vai manter a confiança em Deus. Ele expressa sua confiança em Deus, né? Quando ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. O verso 4 ele vai dizer: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. A confiança de Davi não era cega e nem baseada em homens. A sua confiança estava depositada no Deus poderoso, que já havia sustentado a Davi no passado e que certamente faria de novo. Deus conhecia Davi e Davi conhecia o seu Deus. Davi vai dizer que o Senhor é como um escudo para ele, pode o defender fisicamente. Essa é a ideia. Davi diz que a sua glória não é seu reino terreno, mas o Senhor, o Deus de Israel. Davi diz que apenas Deus é capaz de fazê-lo andar de cabeça erguida. Então ele está depositando a sua confiança em Deus. Como poderia um homem que estava na situação que Davi se encontrava andar de cabeça erguida? Como pode alguém como eu e você, reconhecidamente pecador, andar de cabeça erguida? O sentido de cabeça erguida aqui tem a ver com ser restaurado à posição de liberdade e dignidade. Davi sabia que Deus poderia fazer isso por ele. Davi confiava na resposta divina por suas orações. Então, independentemente da situação que estejamos enfrentando, precisamos manter a nossa confiança em Deus, assim como Davi nos ensina nesse salmo. A nossa saúde física e emocional depende exclusivamente disso. Nós precisamos manter a nossa confiança em Deus. Os versos posteriores, 5 e 6, Davi continua expressando essa confiança exemplar em Deus. Olha o que ele vai dizer: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Olha, uma das principais mostras de preocupação na nossa vida, é a insônia. Quando começamos a perder o sono, significa que a coisa realmente está muito ruim, está muito difícil. Então, quando Davi diz que ele
deita e dorme, isso é uma forma de dizer: eu confio plenamente naquele que me guarda. Davi não apenas disse que confiava no Senhor Deus, Davi demonstrou real confiança em Deus. Apesar do grande número de seus inimigos, apesar do que esses inimigos pensavam e falavam de Davi, Davi todavia descansou no Senhor. Ele deitou e dormiu em paz. Ele teve a consciência de que ninguém poderia fazer-lhe qualquer mal sem que Deus o permitisse. Davi sabia que Deus é poderoso para livrá-lo dormindo ou acordado. Davi revela que a sua segurança está continuamente sob a mão poderosa de Deus. É isso que significa deitar, dormir sossegado. É confiar em Deus. Davi, ele se recusou a entregar a sua mente aos cuidados humanos e à força protetora de algum homem. Note que Davi está como fugitivo nesse salmo, mas ele se recusa a viver mentalmente como um fugitivo. Davi se nega a entregar-se ao medo. Ele sabia da existência de um número grande de inimigos e de dificuldades, mas ele permanecia firme, com a sua mente sadia, guardada em Deus. E aqui fica uma grande lição para nós, para mim e para você. Como nós estamos lidando com as nossas adversidades? Como está o nosso coração diante das adversidades da vida? Talvez você esteja hoje enfrentando uma grande adversidade, um grande problema. Eu quero, nessa manhã, convidar você a refletir sobre o que Davi nos ensina nesse salmo e aprendermos com Davi, com a postura que Davi teve nesse salmo, de permanecermos, independentemente do tamanho do problema, confiantes no Senhor, sabendo que o nosso Deus é o nosso escudo, sabendo que no Senhor nós podemos confiar, porque quando nós clamamos, Ele nos responde, sabendo que o Senhor pode cuidar de nós dormindo ou acordado. Portanto, o convite nessa manhã que esse salmo nos faz é confiarmos plenamente em nosso Deus, descansarmos nele, clamarmos por misericórdia da parte do Senhor Jesus Cristo e olharmos para o céu e manter os nossos corações seguros na graça misericordiosa do nosso Deus. Um bom dia, espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.